Desculpa. Era então claro que se referia ao trabalho de nosso sumo sacerdote a encerrar-se nos céus, à conclusão da obra expiatória e ao preparo do povo para suportar o dia da sua vida. Amém. Interessante que esse pensamento até faz muito sentido, né? Da purificação ser a terra, né? Fazia. Até que fazia sentido, assim. Hoje quem tem a luz é mais fácil a gente compreender, mas naquela época que não tinha ainda, as peças se encaixavam, né? Não, Jesus vai vir, né? No japonês fala, vai purificar a terra com fogo e tal. E essa é a purificação, então, né? Ou seja, é a volta de Jesus mesmo. Então, por isso que ele tinha esse entendimento, né? E a gente vê que assim, no começo aí, quando a Dani lendo, que parecia um pouquinho com o ato dos apóstolos lá, né? Aqui diz assim, ó, sentia-se a presença dos santos anjos na reunião e várias pessoas eram acrescentadas diariamente ao pequeno núcleo de crentes, né? É como ali no Pentecoste ali, né? Eles começaram a pregar e Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Então aqui eles também, no começo, quando essa mensagem começou a ser pregada ali, eles sentiram ali essa presença do Espírito Santo. E é uma coisa semelhante ao que os apóstolos passaram, né? Interessante que passaram assim, mais e mais pessoas acreditando, e depois tiveram desapontamento igual aos apóstolos também, né? Tiveram desapontamento igual aos apóstolos. Então aqui eles sentiam a presença dos anjos e ia aumentando cada vez mais, avolumando essa mensagem que eles iam pregando, né? A gente vê que quase tudo na Bíblia se repete, né? Exatamente. Quase tudo que está escrito de alguma forma se repete, acontece. Exatamente. A gente perde muito quando a gente acha que o que aconteceu no passado não pode acontecer no futuro. E a gente vê que a história sempre vem se repetindo com o povo de Deus. Tanto como povo, como também em muitas situações, né? A gente vê que está se repetindo novamente. Situações igual teve lá no tempo de Daniel, lá uma lei e o decreto de morte, e no final também vai ter uma lei e um decreto de morte. Vai ter uma luta ali, vai ter ali uma luta pela adoração, vai ter também a mesma coisa no final dos tempos. Agora, você já imaginou se fosse história diferente? Né? Se é igual o que já aconteceu, ficou de exemplo para nós, e a gente se encontra na situação que se encontra, imagine se fosse coisas novas. Coisas que nunca... Coisas inéditas, né? Inédita. Misericórdia, não se salvaria uma carne. Mas aí que está a situação, né? As coisas estão se repetindo, mas Satanás, ele vem... De uma maneira diferente. Exatamente aí. O Satanás, ele vem usando a tentação, mas de uma maneira toda camuflada aí, mas ele usa o mesmo método. O mesmo método que ele usou, por exemplo, tem um comentário da Ellen White falando assim que Satanás ele usou para que o povo de Israel pecasse, usou muitas mulheres, né, para que o povo pecasse. E tem um comentário que assim diz que no final do tempo Satanás vai usar toda essa questão também do poder para tentar desviar o povo de Deus também. A sensualidade, né? Isso, a sensualidade, todas essas coisas no final dos tempos também. Mas a gente acha que está camuflado porque é o nosso tempo. Então o tempo passado já está tudo revelado. Nos estudos a gente vê direitinho como que era, que nós usávamos as mulheres, mas no tempo deles também era camuflado também, igual é no nosso tempo. Né? Então a gente estuda e quando acontece alguma coisa com a gente, meio que a gente ainda é reprovado ainda. Interessante que a própria leitura que a Dani fez aí, na hora das pessoas que iriam se juntando, aparentemente muitos daqueles que estavam se juntando eram pessoas fiéis, eram pessoas sinceras, mas na hora da prova mostraram que não era ouro coisa nenhuma, né? Na hora que a chama da aprovação bateu, pegou fogo, né? Pegou fogo na maior parte, né? Então era assim, era uma palha, né? Era só uma enganação. Muitos ali estavam
a serva do Senhor até menciona, né, na leitura que muitos estavam ali por causa de amizades, de influências, medo. Mas não acreditavam. Mas a fé não era uma fé viva, né? E você vê que ela fala assim que o povo, muitos ali nem voltaram para as escrituras para conferir o que está acontecendo, onde foi que a gente errou, né? Nem conferiu, simplesmente não, é bobagem mesmo, não quero saber e tal. Os únicos que permaneceram assim, firme na fé em Cristo, né, crendo em Deus, foram aqueles que se voltaram para as escrituras novamente. Mas só se volta para as escrituras, irmãos, isso aí, ó, isso eu já aprendi, para mim não tem que tirar da minha cabeça. Só se volta para as escrituras aqueles que já beberam daquela água. Porque aquele que nunca bebeu daquela água, aquele que nunca bebeu da água das escrituras sagradas, sabe, para crer na palavra de Deus mesmo, eles só deram um pouco para ele beber, ele não foi por ele mesmo, sabe, deram um pouco para ele beber, então eles contentam com aquela coisa superficial, né, assim, ou então que nem uma pessoa que não vai cavar, né, vai cavar um buraco lá, o mineiro lá vai cavar para achar o minério lá, o ouro, sei lá, ele vai cavando, e aí, quando ele acha alguma coisa superficialmente, muitas vezes muitos param por ali, mas o ideal é ir cavando mais fundo, até você achar as maiores riquezas. E você pode ver que aqueles que permaneceram assim, mesmo depois decepcionados, né, pelo equívoco, mas permaneceram assim, crendo na palavra de Deus, não, tem alguma coisa errada conosco, não é Deus, né, alguma coisa, foi a gente que errou, foram pessoas que já cavavam, foram pessoas que já cavavam fundo na palavra de Deus, não eram leitores superficiais e não eram estudantes superficiais da palavra de Deus, eram pessoas que se aprofundavam. Isso é muito importante para nós, sabe? Isso serve não é só a decepção, infelizmente nós temos várias decepções no nosso dia a dia, e essa daí que foi relatada com uma coisa muito séria, né? Porque não foi uma decepção cotidiana, corriqueira, mas foi uma coisa assim, espiritual, foi uma coisa assim, mundial. Então, nós temos várias decepções, só que o jeito de estarmos firmes é se nós formos pessoas que cavam a fundo. Se eu for um leitor superficial, se eu for uma pessoa que cava superficialmente, se acontecer uma decepção em qualquer situação da minha vida, o irmão me traiu, naufraga na fé, é essa a realidade. Não precisa nem vir a prova mesmo que vem sobre o mundo, que ninguém vê naquele dia lá com eles, para que eu naufrague. Eu já naufrago antes. Nossa, o Laércio jogou feio para mim, eu vou sair da igreja, eu vou sair do caminho de Jesus, eu não quero ser mais de Deus, porque ele não me cumprimentou. Tem pessoas que inventam cada absurdo, né? Porque eu vi o irmão fazendo coisa errada. Essa igreja não é de Deus, porque eu vi esse irmão fazendo coisa errada. São leitores superficiais. Entendeu? É isso que eu quero mencionar. Eu quero comentar, irmão, sobre esse ponto que o Ricardo está falando. A página apagou aqui. 51.3. O parágrafo é o mais o tempo de expectação, mas eu vou prender a parte de baixo. Qual que é a página? 51.3. Ela falando sobre essas pessoas, né, que estavam ali por de embalo, né, vamos colocar assim. Mas são dois textos na realidade, é esse e um outro. Fala assim, que fala do mesmo assunto, né? Acharam aí? Sim. Mas o tempo de expectação? Passou. Isso, mas é lá pra... no meio? Outros naturalmente. Outros, naturalmente submissos ou vacilantes, abandonaram secretamente a causa. Aí eu pensava, se Cristo tivesse realmente vindo, em que se tornariam aqueles fracos e imutáveis? Eles professavam amar e aguardar a vinda de Jesus, mas quando ele não veio, pareciam muito aliviados e retornaram ao estado de descuido e desrespeito à verdadeira religião. E falando agora sobre o segundo, que foi em proporções maiores, né? A página agora é lá na 56.1, parágrafo da experiência do ano anterior. Eu ia ler, mas pode ler. Detalhe um pouco mais, mas vamos comentar. Porque é as duas situações, né? Aliás, faz parte da mesma situação. É muito interessante isso aí, pode ler. E fala, a experiência do ano anterior, contudo, repetira-se em maior proporção. Grande número de
de pessoas renunciar à sua fé. Alguns que tinham sido muito confiantes ficaram tão profundamente feridos em seu orgulho que queriam como que fugir do mundo. Como Jonas, queixavam-se de Deus e preferiam a morte. As pessoas queriam se suicidar. Os que haviam baseado sua fé na evidência de outros e não na palavra de Deus estavam de novo prontos para mudar de opinião. Os hipócritas que haviam pretendido iludir ao Senhor e a si mesmos com seu falso arrependimento e devoção, agora se sentiam aliviados, novamente a palavra aliviado, do perigo iminente e abertamente se opunham à causa que haviam há pouco professado amar. Então, lendo esses relatos aqui, dá para entender um pouco do porquê que Cristo ele não deixa claro quando ele vai vir. É por isso que ele não permite que nós saibamos quando será o momento. Porque senão, choveria de pessoas com essa atitude aqui, ó. Isso aqui não é um verdadeiro arrependimento. Na realidade, eles estavam querendo era se safar do pior. Não, ele vai voltar em 1943. Gente, vamos, isso aí causou uma comoção em toda a terra, em todos aqueles que ouviram a mensagem, mas por medo. Não com um real intuito que é de transformação, de buscar de amor abnegado. Na realidade, elas estavam sendo egoístas. E aqui como fala, eles queriam, após a decepção, eles sentiam o quê? Ufa, não voltou. Vou continuar vendo minha vida. Então é por isso que Cristo ele não permite que nós saibamos. É lógico que também tem o Derek que fala sobre isso, fala assim que Cristo ele vai falar assim, mas como a porta já estiver fechada, já estiver selada. Você não ouviu, mas eu vou te mandar, não é para essa cara não. O Derek fala, ele vai falar. Não, ele faz assim, ó. Está escrito, tá? Está escrito no escrito. Ele avisa a hora e a volta dele. É porque é o Marcão, esse é o Marcão, né? Senão não foi ele. Está escrito, pode ficar ligado, está escrito. Então, ele avisa a hora dele. Ele avisa o dia e a hora da vida dele. Já estará tudo selado, tudo decidido. Os ímpios pensam que é um trovão, mas os santos entendem perfeitamente a o voz dia e a hora da voz de Jesus. Em tempo de angústia. Então é muito interessante porque que isso não deixa que isso aconteça, né? Isso mostra um pouquinho do porquê. Vai embora, Guilherme. Já foi. Então, essa mensagem se avolumou, essa mensagem da volta de Jesus se avolumou com o Guilherme Miller. Ele não tinha como eles... Eu fico imaginando, né? Não tinha como contestar que Cristo não veria esse mundo. Qualquer um de nós, se vivêssemos naquele tempo e pegássemos a profecia das 2.300 manhãs, em cima do que Miller falava e pregava, e a gente olhasse ali, a gente ia concordar. Cristo realmente vai vir. E muitos foram se agregar. Você já continua, só quero falar uma coisa. E essa mensagem da volta de Jesus era a mensagem popular dentro da igreja. As pessoas não queriam ouvir sobre a volta de Jesus, parece. Os pastores não pregavam sobre a volta de Jesus. Muitos não criam a volta de Jesus. Muitas igrejas eram contra. Era só isso, pode continuar. Então, só que isso foi se avolumando de tal maneira que não tinha como contestar a profecia em si, não tinha como contestar. Não. Entendeu? Então eu acredito que muitos foram tomados pelo temor e não por uma entrega do coração a Cristo. Então as pessoas foram ali, não tinham como questionar. Ao mesmo tempo que elas torciam contra, elas viam que era real aquilo, que Cristo viria no final mesmo, no ano de 1843, depois 1844, né? Então não tinha como realmente eles contestar. Então muitos eu acho que ali foram por causa do medo e tudo ali, mas depois, é claro, quando veio a decepção, eles se sentiram aliviados. Outra coisa, Lars, que eu queria só complementar, é que algo do tipo, né, vai ocorrer novamente. Não na questão da mensagem em si, tá? Porque a mensagem vai ser pregada, não é a questão da mensagem, é na questão do povo, do comportamento. Vejam, a palavra de Deus no livro Grande Conflito menciona que quando fechar a porta da graça, né, diz que o povo de Deus vai ter que ficar em pé diante de um Deus Santo sem intercessor. Sem intercessor. E deixa bem claro, e se esses homens e mulheres ali tiver pecados não confessados a Deus,
eles vão ser esmagados pelo sentimento de culpa, pelo desespero, né? E muitos vão enlouquecer, talvez, talvez vão se matar, talvez vão sucumbir na fé, eu tô perdido mesmo, entendeu? Mas ali fala que vai ter um povo fiel, que vai sofrer bastante a ira de Satanás em cima para querer minar a fé deles, mas eles vão ficar firmes. Por que eu trouxe isso? Foi quando o Laércio mencionou de pessoas que aparentemente estavam firmes, só que na hora da provação balançou. Vai ser a mesma coisa. Vai ter, veja, decreto dominical que acontecer, quando acontecer. Não, eu sou de Jesus. Tem até a música, né? Sou de Jesus, já fiz a minha escolha, né? Sou de Jesus, fiz a minha escolha. Não, eu tô firme. Aí começa a prova mesmo, vindo. É a prova vindo e o povo espanando. Vai ser assim, irmãos. A gente pensa que a sacudidura vai ser só isso daí. Não é não. Tem um monte de gente que vai falar, eu sou de Jesus. Tem um monte de gente que vai falar, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. E aparentemente tá lutando. Só que o povo de Deus está com o Espírito Santo, está com o poder de Deus, está crendo na mensagem, está vivendo a mensagem. E muitos não. Vai estar lá no meio dizendo, né? E depois vão começar a atacar. Quando eles começarem a se entregar mesmo ao diabo, eles vão começar a atacar os outros, né? Começar a atacar os irmãos, entregar os irmãos, os irmãos morrer. E aí a gente vai ver os resultados que vão ocorrer, né? Ou a gente não, né? Quem viver para ver isso, né? Essa é a realidade, por isso que algumas pessoas vai estar fugindo com os salvos e as pragas vão atingir eles. É de medo, né? Então a gente vê aí que a gente tem que ter uma fé realmente alicerçada. A irmã White fala várias vezes aqui, ficamos decepcionados, mas não abalados. Sim. Né? Então, pode vir decepções para nós, na nossa caminhada cristã, como veio para os discípulos, como veio para a irmã White, os pioneiros no tempo deles. E podem vir para nós também, mas se nós não tivermos uma vida espiritual com Cristo, nós seremos abalados. Entendeu? Então, a gente pode se sentir decepcionado, mas não abalados. Nossa fé ela tem que estar cada vez mais firme, porque a gente tem que realmente entender o tempo que nós estamos vivendo. E aonde está afirmada a nossa fé? Entendeu? Muita gente está sendo sacudida no nosso tempo. A gente fala da volta de Jesus. A volta de Jesus foi o que sacudiu. E a aparição dele foi a sacudidura ali. Entendeu? Mas no nosso tempo aqui, vitória sobre o pecado, a natureza humana de Cristo tem sacudido muita gente. Entendeu? Então, vitória sobre o pecado, natureza humana de Cristo tem sacudido muitas pessoas. Entendeu? Tem muitas pessoas que têm ficado abaladas. O peso da verdade hoje, a gente vê que assim, está com a minoria, não está com a maioria. E muitas pessoas não suportam ficar nesse lado inferior, aparentemente de minoria. A sua fé acaba sucumbindo para o lado mais fácil e popular. E o grande conflito fala. Muitos que têm professado fé na mensagem do terceiro anjo vão passar para o lado fácil e popular. Vão se tornar os piores, os maiores inimigos dos seus antigos irmãos. Serão esses que Satanás vai usar na hora que o povo de Deus tiver que dar provas da sua fé diante das pessoas. Eles vão ser os mais audazes armas de Satanás. Por quê? Chegaram a ver as coisas sobre a mesma fé, viram tudo, viveram um pouco mais, abandonaram, passaram para o lado fácil popular. Eu fico imaginando essa minoria aqui no tempo da irmã White, como foi ridicularizada, zombada, como eles tiveram pressionados, né? Como eles tiveram que suportar por tempos e tempos e tempos. Ué, vocês estão aqui ainda? Vocês não foram ainda? Não subiram? 2 vezes, viu? Você está entendendo? 1943 e 44. Entendeu? Agora, quem é que estava falando isso para eles? São aqueles que um dia tiveram do lado ali daquela fé e professaram amar a Cristo e que agora se sentiram aliviados e agora caçoando e zombando, né? Ué, eles estão aqui. Entendeu? É a mesma coisa hoje. Se você acredita na vitória sobre o pecado, as pessoas falam assim, mas
Você sabe alguém que nunca pecou? Entendeu? Você viu já? Mas você vê como Entendeu? Satanás Então você trabalha, Você vê que a história se repete aí, ó, porque na época de Noé também foi a mesma Faz uma coisa. coisa, né? Ninguém nunca viu chuva nem nada, o doido falando que vai chover. É verdade. A história se repete, né? Velho maluco. Eu nunca havia chovido na terra. A natureza era só regada por orvalho, né? Que era na manhã. Nunca caiu gota de água no céu. Aí aparece um vai falando que vai chover, que vai cair água do céu, que vai inundar a terra. E aquele velho não era bem visto não, porque todo mundo vivia do jeito que queria já, né? E aquele velho era dos únicos, era dos poucos, né, que vivia fazendo a vontade de Deus, porque a palavra de Deus fala assim, que achou Noé graça diante do Senhor, porque a vida dele era coerente. Então os outros estavam vivendo, né, a vida que queria viver, né? A vida que pediu a Satanás, né? Não era que pediu a Deus, pediu a Satanás. Então, ele já não era bem visto. Ele já não era bem visto por aquele povo. Ainda o velho ainda me fala que Deus falou que vai cair chuva do céu, que vai alagar tudo, vai matar todo mundo, né? Porque se não se arrepender. E aí ele falou assim, ó, e Deus mandou construir um barco gigante, uma arca gigante, para colocar os animais e para quem quiser vir. Né? E aí o povo começou a zombar, velho maluco, e diz o Espírito Profecia, cada martelada dele, né? Então 120 anos construindo aquilo ali, era o tempo que estava tendo, mesmo assim não quiseram sair. E é interessante que aí fechou, né? A porta da arca e ainda por 7 dias ainda ficou lá. Nossa, o povo vai descarecendo mais ainda, vai cadê e tal. Rapaz. Você vê que é a mesma coisa, né? Quando fechar a porta da graça, ninguém vai perceber que a porta da graça fechou. Não. Só vai perceber para começar a acontecer as coisas, né? Quer dizer, nós que conhecemos a mensagem, quem está lá fora, que não conhece a mensagem, não sabe que acabou o tempo de graça para eles. Acha que essa calamidade está acontecendo por nossa causa, porque nós não estamos obedecendo às leis dominicais, as leis que estão... E pasme. Até alguns com nome escrito no livro da igreja, sabe? Vão pensar que não fechou a porta da graça também. Porque o fato do nome estar escrito no livro da igreja significa que conhece a palavra de Deus. Né? O próprio Senhor Jesus deixou bem claro que Satanás, na hora mesmo, se for possível, ele enganaria os próprios eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Veja, quando Deus escolheu aquela pessoa na hora, quer dizer que aquela pessoa estava no isso aqui está pronto, né? Isso aqui está pronto. Se fosse possível, enganaria eles. Ou seja, então vai enganar todos os outros. Vai enganar todos os outros que estão perto. Pode ser alguém da família, entendeu? Pode ser um amigo, pode ser um irmão da igreja. Vai enganar todos os outros. Somente os eleitos que não. E o único jeito da gente estar, como é que eu vou dizer, protegidos disso daí é buscando orientação divina a cada dia. É o assim diz o Senhor, a serva do Senhor menciona aqui, né, que as pessoas que não estudavam a palavra de Deus, né, rapidinho já deu para trás, que nem o Guilherme leu agora. Né? E os hipócritas também, né, que era fingido, também voltaram, né, porque não queria ficar mal com a sociedade ali da época, né? Olha só ela passar vergonha, fora os outros que ficaram revoltados porque Jesus não fez o que ele queria que Jesus fizesse, né? Tem um texto aqui que fala sobre o desapontamento, muito interessante, que parece que assim, aqueles que não estão alicerçados na fé, eles vão sendo jogados, né? Diz assim, o desapontamento do expectante povo de Deus foi enorme. Os escarnecedores estavam triunfantes e conquistaram os fracos e covardes para suas fileiras. 51.2. Obrigado. Pode ler lá. Então, o desapontamento do expectante povo de Deus foi enorme. Os escarnecedores estavam triunfantes e conquistaram os fracos e covardes para suas fileiras. Alguns que pareciam possuir verdadeira fé pareciam ter sido persuadidos apenas pelo medo. Agora sua coragem retornara com o passar do tempo e se reuniram audaciosamente aos zombadores, declarando que nunca foram enganados, realmente pela doutrina de Miller, que era um louco fanático. Outros, naturalmente, submissos ou vacilantes, abandonaram secretamente a causa. Né? Então a gente vê aí um efeito aí, né, de pessoas que se ajuntaram à fé, mas que depois que houve o desapontamento, eles passaram para o lado fácil, popular, começaram também, esses aí são os superficiais, os fracos, os covardes, que não tinham uma
firme posição para ficar do lado certo, mesmo que é pequeno. E isso acontece no nosso meio. Tem pessoas que não têm coragem de ficar do lado certo porque é o certo. Entendeu? Só fica do lado certo se tiver. Eu só vou se tiver maioria. Se tiver maioria. Se tiver. Entendeu? Então isso é muito mais comum no nosso tempo, que a gente vê entendeu? Uma falta de fé, que também acontece no nosso tempo. Isso aconteceu dentro da igreja. A gente ter aquela determinação de estar defendendo o que é certo, porque realmente tínhamos uma base bíblica e do Espírito de Profecia, e a gente viu muitas pessoas vacilando, que poderiam ter tomado lugar do lado do que era certo, mas se eximiram dessa responsabilidade, preferindo ficar com a grande maioria. Não quero te cortar não, pode continuar. Só estou entrando na fila. Ah, tá. Então é triste a gente ver que muitas dessas pessoas, o que vai acontecer no final aí? No final aí elas vão passar do lado mais popular que tem. Mais fácil, né? É mais fácil, porque não tem uma fé alicerçada, não tem aquela convicção de vitória sobre o pecado, dos escritos do Espírito de Profecia, e elas vão vacilar em algum momento, porque vão ser convencidos, porque a sua fé não tem um alicerce firme. Elas vão ser convencidos por uma pessoa ou outra, porque eu vou te dizer, irmãos, vocês conversarem com uma pessoa estudada, uma pessoa que igual eu, Alexandre, nós fomos lá, você sente uma pressão. Você está diante de pessoas que são pastores, que são PhDs, e você está lá para debater um assunto que eles deveriam estar careca de saber, que está baseado na Bíblia de Profecia, mas você vê de todo quanto é maneira as pessoas tentando usar de persuasão, de influência, e aquele ar de superioridade, que eu sou estudado e tudo e tal, e nós lá buscando fazer com que eles entendessem que nós não estávamos de nenhuma maneira transgredindo nenhuma das 28 doutrinas, e que nós estávamos do lado da igreja, não contra a igreja, e tudo que nós falamos nós tínhamos base, mas não tinha jeito, não queriam saber. Eram 5 pastores, era o distrital, era da UCB, tudo tentando nos comover de que não, que tinha que parar com o pequeno grupo, não deveria estudar, que estava dividindo a igreja e que estava errado. Então é triste de você ver. E aí assim, uma grande maioria, eles sabiam que eles têm influência, a grande maioria fica para o lado fácil, né? Fica do lado forte, né? Não vai ficar do lado fraco. Entendeu? Então poucas pessoas tomaram decisão do lado, não, vocês estão certos, porque está baseado no Espírito de Profecia, eu vou ficar do lado da verdade. Prefiro ficar do lado do erro. Vai, mano, pode falar. Pode ir. 55.2. Quando eu estava lendo, eu achei bem interessante essa citação, esse trecho que ela escreveu. 55.2 fala assim: Diligente. Isso. Com diligente exame de consciência e humildes confissões, chegamos devotadamente ao tempo da expectação. Essa parte que eu achei muito linda, que ela falou assim: todas as manhãs sentíamos que nosso primeiro trabalho era assegurar-nos de que a nossa vida estava reta diante de Deus. Quem dera se a minha primeira preocupação fosse essa, né? Quando eu acordasse, de me preocupar, de assegurar que estava tudo em ordem a minha vida, porque se Deus viesse hoje, eu estaria certa perante Ele e eu iria para o céu, né? Aumentava o nosso interesse de uns para com os outros, orávamos muito, juntos e uns pelos outros. Congregávamos nos pomares e bosques para ter comunhão com Deus e dirigir-lhe nossas petições, sentindo nós mais completamente sua presença quando rodeados por suas obras naturais. As alegrias da salvação nos eram mais necessárias do que a comida e a bebida. Se nuvens nos obscureciam o espírito, não ousávamos repousar ou dormir antes que fossem varridas pela certeza de que éramos aceitos pelo Senhor. Então eu achei muito bonito assim, né?
essa passagem falando que eles se preocupavam muito com a salvação deles. Eles tinham tanta certeza que Jesus estava voltando, que a preocupação deles era de estar prontos. Eles se preocupavam tanto com a comida, com a bebida, do que eles estar prontos e outras pessoas também estarem prontos para quando Jesus voltasse. Então eu acho que vou falar por mim, se eu tivesse tanta certeza mesmo do que eu falo, que Jesus está voltando, eu acho que eu teria esse pensamento. Né? Jesus está voltando realmente, Ele está às portas, então eu preciso mudar a minha preocupação, o meu foco, ver se realmente minha vida está certa diante de Deus, porque Jesus realmente está voltando. Mas enquanto eu ainda estou falando da boca para fora, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Essas coisas, a minha salvação e a salvação dos meus próximos, dos meus vizinhos, da minha família, vai ficando para segundo plano, porque isso para mim não é tão importante. Eu não acredito realmente que Jesus realmente está voltando, porque eu acho que isso traria uma mudança radical para a minha vida. Eu acho que esse que a Dani leu é um presságio do que o povo selado vai passar, né? Na angústia de Jacó. Só que eles viviam, só pensavam nisso. A prioridade era realmente fazer o exame de consciência, dedicar a Deus. Como fala aqui, é muito forte, né? As alegrias da salvação não eram mais necessárias do que a comida e a bebida. A comida e a bebida deles era a palavra de Deus. Vamos orar, vamos orar junto, vamos congregar, porque o importante é que Jesus vai voltar. Então isso aqui fez deles fazer isso aqui, mas isso aqui era de coração, não era por uma coisa egoísta, né? Então eu acredito que a angústia de Jacó, quando ela ocorrer, todos os irmãos vão fazer dessa maneira, vão se comportar dessa maneira aqui. Acordar mais um dia, Senhor, obrigado, meu Pai, e se preocupar realmente com aquilo que nós sabemos que é a prioridade, que é a salvação, é a vida eterna, que é as coisas do alto. Então aqui deixar muito claro que eles tinham essa preocupação e acredito que no final de tudo não será diferente com o povo de Deus já selado. Eu queria ler aqui então, já aproveitando que eu estou falando, eu estou com o direito de fala. 53.3 é o texto que eu quero ler, né? Nossa esperança. Nossa esperança. Eu vou confessar para os irmãos aqui que eu tenho um pouco de dificuldade, mesmo já tendo lido, inclusive. Uma vez certos irmãos falaram assim, olha, era para Jesus ter voltado em 1844 e tal. E eu fico pensando, como assim que era para Jesus ter voltado? Não faz sentido para mim, era e não foi. Enfim, mas eu sei que está escrito e que realmente era para ter acontecido, se perseverassem, né? Então está escrito aqui, ó, vou pegar desde o 844 para lá. Mas tem duas situações aqui que eu quero perguntar para os irmãos onde que se encaixariam naquele tempo. Porque eram coisas que hoje também precisam ser estabelecidas, precisam ser feitas, são profecias. Isso aqui está falando que se era para eles voltar, já tinha acontecido naquele tempo. Eu quero perguntar onde que se aplica isso aqui. Que é isso aqui, ó. Esse também era o tempo para a mensagem do segundo anjo, que voando pelo meio do céu dizia, em grande voz, caiu a Babilônia, aquela grande cidade. Essa mensagem foi primeiramente proclamada pelos servos de Deus no verão de 44. Como resultado, muitos abandonaram as igrejas caídas. Em ligação com essa mensagem foi dado o clamor da meia-noite. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então são duas mensagens aqui, nós sabemos hoje que precisam ser cumpridas. Essa mensagem caiu Babilônia, que nós temos que apresentar as três mensagens angélicas que vão de encontro à mensagem de quem é Babilônia, que nós sabemos que é a Igreja Católica. Mas eu quero saber, lá nessa época, qual a situação que se aplica esse caiu Babilônia lá? Porque as teorias da Igreja Católica, apesar de terem sido defrontadas com a Reforma em 1500, ela já era pregado que a Igreja Católica era Babilônia naquela oportunidade, em 1800? Não, desde isso. Era em 79 que Jesus era para ter voltado, você falou? Não foi nessa época aqui. Não, mas era aqui, não era nesse. Não. Quando que era para eles voltar? 1878. 78, né? Não, nesse século aqui. Não, mas nesse século, mas não nessa data, segundo nessa data. Não, nessa data eu quis dizer nesse tempo. Não, mas em 1844 também, se eles Também. vivessem, eles iam voltar também. Duas vezes. Sim, porque os 1844. acontecimentos, Guilherme, seriam rápidos. Então, Então, sim, entendeu? eu sei que está escrito, sei que é verdade. Só quero saber assim, hoje a nossa mensagem
defrontar a Babilônia, caiu a Babilônia, é poder desvendar os erros que ela demonstrar prega. a palavra de Deus. Naquela época isso já acontecia, eles já Sempre, pregavam. sempre pregaram. Quando se prega a verdade, Babilônia cai. O que é Babilônia? Grande confusão religiosa que foi criada. Todos os reis da terra beberam do vinho da sua prostituição e estão embriagados. Quando você prega essa mensagem que é a primeira, que é as verdades, automaticamente a segunda mensagem é completada. Cai Babilônia. Por que cai? Quando você vai com a verdade, o erro sai. A primeira mensagem é pregada, entendeu? As outras coisas que é de Babilônia, o vinho de prostituição, vai caindo por terra. Eu sei o que acontece, mas eu quero saber se isso já era pregado naquela oportunidade. Sim, pode ver que está escrito aí. Toda a verdade. Você pode ver quando na verdade as pessoas começaram a sair das igrejas que estavam pregando mentira. Então, porque... Eu estava falando assim, o fato de Babilônia não constitui somente a Igreja Católica Apostólica Romana, mas sim também as que cooperam com ela para disseminar o engano, a mentira, o erro. E quando foi apresentada essa mensagem, veja, não podia mais falar sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é uma das mensagens, se não for a principal mensagem que se baseia a crença do cristianismo, que na questão de acreditar na volta do Senhor Jesus Cristo, que vai vir com poder e grande glória, onde naquela época as pessoas não podiam pregar mais sobre isso, e você pode ver que muitas pessoas eram expulsas das suas igrejas porque queriam ouvir a respeito da volta de Jesus, do preparo para a volta de Jesus. Então, quando foi apresentando e mostrando na Bíblia, e vai, peraí, mas o meu líder, o meu pastor, o reverendo, o padre, não sei o quê, eles não falam sobre isso e falam que não é nem que me ouvir agora sobre a volta de Jesus. Quando eles ouviram esses assuntos, mostrou bem claramente onde estava a verdade, onde estava o erro. Aí a gente fala, não, mas tem a respeito não foi pregada a mensagem de sábado, muitas pessoas não conheciam sobre o sábado, muitas pessoas não conheciam sobre a mensagem de saúde, um monte de coisa. Mas aí que tá. Os acontecimentos seriam rápidos, muitas verdades seriam mostradas. E outra, vamos ser bem claro, tem muitas verdades que nós não conhecemos. A verdade presente para eles é aquela. Já que teve mais tempo, tem mais mensagens presentes, verdades presentes para nós. Nós não podemos esquecer disso. Então eu posso entender que Babilônia caiu desde aquela época, então. Meu filho. Já não caiu agora. Quando fala de cair, a gente está pensando em questão de estrutura de poder. Sim, exatamente. Mas aqui não está falando de estrutura de poder, está falando de desvendar quem está mentindo. E quem está falando a verdade, a pessoa escolhe. Você está falando da queda definitiva de Babilônia. Você está falando da questão física, queda literal. Não. Eu estou falando da questão da questão mas o que é Babilônia? De pregar o estudo da palavra, por exemplo, hoje nós sabemos que nos púlpitos das nossas igrejas, hoje a gente já não tem toda a liberdade para falar que a Igreja Católica é Babilônia. Eu quero dizer, hoje é um pouco mais velado. Hoje a gente tem uma certa... Se eu for falar isso aí, as pessoas se escandalizam. Mas sabe o que aconteceu hoje, né? O que está acontecendo isso hoje, né? Sim, feminismo. Quer dizer, então desde lá, então essa mensagem ela já estava sendo pregada. Sim. E o maior ênfase ou o menor ênfase. Tá, mas... Agora hoje não prega isso. Por exemplo, aí quando fala aqui, ó, aí vem o esposo. Nós sabemos hoje o que representa isso, o acontecimento que simboliza aí o esposo. Já tem um texto aí que ele explica aí. Não é, tá no livro do IAG, do Grande Conflito. Olha. Porque a gente estava estudando ele muito recente, ainda tem bastante coisa que está bastante gravado na mente. O interessante é que eu li um texto lá, que ela fala assim, a respeito do capítulo 18 de Apocalipse, que ela fala assim, que a Babilônia descrita ali não se refere à Igreja Católica há muito tempo que ela está na condição caída. Aí depois ela fala assim, essa Babilônia ali descrita se refere a uma igreja ao qual possuía toda a verdade e se apostatou na sua fé. Né? Aí a gente começa a maquinar bastante coisa dentro dessa questão, mas eu só falei, eu nem ia mexer nesse assunto. Mas essa pergunta do Guilherme, no nosso pequeno grupo lá, tem o José também, que tem o mesmo questionamento que você, que é o meu cunhado. Ele não acredita que era para Jesus ter voltado em 1944, 1988. Ele fala, como que era para Jesus voltar nessa data? E o restante das profecias para se cumprir, né? Só que eu entendo assim, eu tento explicar para ele assim, ô José, é que assim, se o povo de Deus continuasse nesse movimento de reforma, pregando a verdade como deveria ser pregado, vivendo, as chamas das perseguições seriam reacendidas, os inimigos iam se levantar, e aí ia dar, ou seja, as profecias iam se cumprindo,
Porque assim, o Apocalipse 13, ele só se cumpre quando o povo de Deus se levantar para pregar a mensagem, porque o Apocalipse 13 é Satanás se levantando para barrar a mensagem. Ou seja, aí eu levanto a questão, inclusive o Marcão já vai até olhar para a cara feia. Eu posso dizer que a volta de Cristo, ela chega a estar condicionada ao povo. Mas Cristo é condicionado. Eu falei, César Davi, mas quase me matou. Jesus é condicionado. Mas quase me matou. Eu falei que ele estava condicionado. Você, lá na Maria, nem vai ter hoje. Babilônia. Ó, a gente tem uma vertente pra tomar cuidado. Se não gravava, não dava pra você comprovar, né? Está condicionado ao seu povo. Viu? Aí. Parar o Jesus para Jesus. Tem uma vertente que a gente tem que tomar cuidado para não chamar a igreja de igreja de Babilônia. Então, presta atenção, gente. Tem uma parte que depende do povo, sim, mas tem outra parte... Não é 100%, né? Mas a gente sabe que não é 100% do povo. Ah, é só o povo. Se o povo quiser Deus volta, Deus volta para Jesus. Então é condicionado. Marcão, só falar Marcão. Do mesmo jeito que eu falar que a salvação também, para Deus, a salvação depende de Deus, não depende de mim. É a mesma coisa. Então, depende dos dois. Então pronto. É a mesma coisa. Quando é mencionado corretamente pelos irmãos que a volta de Jesus está dependendo do povo, eu vou explicar o porquê. A questão é, Jesus retardou sua volta várias vezes. Por causa de quem? Dele. Não foi por causa dele. Foi por causa do povo. Veja, o povo, olha só, isso não é de hoje, isso não é de hoje que acontece. A gente vê na Bíblia direto. Olha só, Israel indo para a Terra Prometida. Era 40 dias. Virou 40 anos. Virou 40 anos. A culpa foi de Deus? A culpa não foi de Deus. A culpa não foi de Deus, foi do povo. Não, aí tem várias outras situações que ocorreram. Entendeu? Assim. Nínive era para ir pro saco. Oi? Nínive era para ir pro saco. Nínive também. Né? Então tem várias situações que ocorreram. Mas vamos falar no contexto de ir para a bênção, por lá escolhido por Deus. Então você pode ver que se o povo vivesse ali, praticasse, corresse atrás, né, com a mensagem que é a pura verdade, né, e permanecesse, não desanimasse, porque eles tomaram os baques, né, mas permanecesse firmes, né, não demoraria muito tempo. Jesus viria, tá? Porque os acontecimentos seriam rápidos. A palavra de Deus é bem clara nisso aí. Os acontecimentos serão rápidos. É só o povo vivendo. Veja, uma vez eu vi quem foi que falou. Agora, na época ele não era pastor, mas agora ele é pastor. É o Daniel Spencer. Ele falou uma coisa bem assim. Ele falou assim que o povo de Deus está esperando vir a chuva serôdia para que eles preguem o evangelho, né? E Satanás está esperando esse povo pregar o evangelho para que ele venha para a perseguição. Então, já que o povo de Deus está esperando vir a chuva serôdia para eles pregar o evangelho, e Satanás está esperando eles pregar para ele atacar, então, gente, tá bom, porque o povo, nenhum nem outro faz nada, Satanás está ganhando. É isso que ele quis dizer. Porque assim, eu só vou atacar vocês se vocês fizerem, se vocês atravessarem esse limite aqui, o limite que ele estabeleceu. Satanás falando. O limite que ele estabeleceu. E Deus e os homens estão esperando, né, que Deus dê poder para eles, para que eles passem tal limite. Só que o poder só vem se a pessoa se interessar em buscar o poder. É a verdade, hoje. Então, sim, o povo. É verdade. Cristo era para ter voltado já muito tempo antes? Era. Mas o povo não aceitou. Então, por isso. Rejeitou, então. Depende-se do povo aceitar as verdades, porque Deus dá essas verdades para o povo aceitar. 50% do povo. Entendeu? O povo tem que aceitar, porque Jesus era para voltar no tempo da irmã Marte lá. Porque senão, em tempo de angústia, se o povo não aceitar o tempo de angústia, como é que vai ser? O tempo de angústia já está declarado. O tempo de angústia já marcou. Peraí. O tempo de angústia já está determinado, não está determinado? Tá. Independente do povo ou não. Só a data que não. Vai ter. Só a data que não. Concorda comigo? Independente do povo? Não, Independente vai ter o povo. Não, eu estou falando que o tempo vai ter o povo. Pode não ser o nosso, se você rejeitar. Entende? Pode não ser uma federação. Entende? Eu estou falando para você.
O tempo de angústia vai ter, independente do povo que esteja, ou se eu esteja ou não, vai ter esse povo. Mas tem que ter aceitação. Mas se não tiver povo, não vai ter tempo de angústia. Tempo de angústia com a árvore. Se não tiver povo, não tem tempo de angústia. Esse tempo de angústia, Marcão. Então, se você está debatendo um negócio, está dependendo de um povo. Depende do povo. É a verdade que ele vai avançando. Se essa geração não aceitar, vai ter outro que vai aceitar. Vai que o povo vai reivindicar. Então Jesus era para ter voltado. Por que Jesus não voltou lá em 1800 e pouco lá, 1901 lá? Por que não voltou? O povo não aceitou a justificação pela fé. Não depende 100% do povo. Não tinha falado que depende 100%. Estão falando que 100% é o povo. Não, ninguém fala isso aqui não. Isso aí Ninguém afirmou. Eu quero entender isso aí. Ele falou que a volta de Jesus é condicional. Mas eu quero entender isso. Toda promessa, nossa salvação depende da nossa fraqueza com a força divina. Toda promessa de Deus é condicional. Se é 50%, 50%, aí eu creio. Marcão, não é 50% não, Marcão. Toda promessa de Deus, que não dependa só do povo. Marcão, não é 50% não. Ó, toda promessa de Deus é condicional. a questão é a seguinte, a profecia já foi dada, Marcão. Isso, foi dado. A profecia já foi dada, não vai ser mudada. Isso não vai ser. Só não está marcado data, é isso que está sendo dito. Então, o tempo de angústia vai existir. Se eu me preparar, aparecendo o povo que entra no perfil, isso eu creio. Ele vai entrar direto na fornalha lá do tempo de angústia e pronto. É isso que está dizendo. Então, isso pode ser alongado. Isso eu creio. Isso pode ser alongado ou não, mas depende de quem, de aparecer um povo que busque a Deus, firme, seja fiel, para que isso aconteça. Porque já foi determinado, só não está marcado data. É isso que eu estou falando, por isso que eu falo, quando a gente fala que depende do povo, é isso que depende do povo. Não a parte divina. A parte divina foi bem claro, ó. Vai ter um tempo de angústia, vai ter um povo, vai ser 144 mil, o povo vai ficar em pé sem pecado. É isso que está sendo falado. Então eu não posso falar que 50% tem a parte de Deus e tem a parte humana. Enquanto os seres humanos não buscarem a Deus, não clamar a Deus, não buscar pelo Espírito Santo a cada dia, certo? Para que haja transformação, as coisas, essas etapas não vão acontecer. Mas já estão prontas ali, não vão acontecer. É isso que eu falo. Então é isso que eu tenho falado. Ainda na minha leitura aqui, eu tenho mais um questionamento, que é sobre aí vem o povo. Está aqui para aprender ou não? Ou não? Tá. Vai dar tempo de responder até as 6? Depende da resposta do irmão. Pera aí, deixa eu só comentar um pouquinho a respeito do que você falou sobre Babilônia, o irmão também comentou ali. A gente tem que tomar cuidado com a vertente de não querer falar que a igreja adventista é Babilônia. A gente está com um caminho que não é aquilo que a irmã White quis dizer. Não, ela nunca disse isso, né? Entendeu? Mensagem escolhida, Mensagem escolhida, volume 3, capítulo 29, diz o seguinte. Deixa eu terminar a fala. É você que entrou na minha fala. Então, manda você que entrou só lá em 3, 2, e agora você não quer me devolver e eu nem terminou meu raciocínio. Não me pergunta. Mensagem escolhida, volume 3, capítulo 29, diz o seguinte. Na igreja adventista, quando se porta com barulhos e irreverência, a igreja torna-se Babilônia. Local. Não quer dizer que é Babilônia. A mensagem. Uma instituição geral. É só para filho, agora pode ir. Entendeu? A irmã White fala, a igreja, tem muitas coisas erradas dentro da igreja adventista? Tem, mas ela falou, não fale que a igreja adventista é Babilônia. Por quê? Para ser Babilônia precisa crer na imortalidade da alma, na guarda do domingo, entre outras coisas que ela comenta lá. Então a igreja tem erros graves, tem pecado, tem, mas não é Babilônia, porque não bebeu do vinho da prostituição que o mundo bebeu. Então ela não é Babilônia, ela tem abominações dentro dela acontecendo, sim. E a gente tem que clamar, Senhor, teu povo, tem misericórdia. Mas não é Babilônia, porque não tem a guarda do domingo como dia. E não tem a santificação pela imortalidade da alma. Entendeu? E muitas outras coisas que ela comenta. Então por isso não é Babilônia. Por isso que eu falei, caiu Babilônia. Só que assim, temos que tomar cuidado para entrar na vertente, pensar que a igreja adventista se transformou em Babilônia. Não, porque ela não bebeu desse vinho de prostituição.
As doutrinas da igreja continuam as mesmas, os pilares. Ainda que Satanás penetrou dentro dela e está tentando derrubar esses pilares, existe um povo que está ali resistindo. Mas eu tenho uma questão assim, não que eu não gosto nem de mexer nesse assunto, é uma questão minha, né? Eu não gosto de mexer, eu não falo, guardo para mim. Mas a partir do momento que a igreja, eu amo a igreja adventista, mas ela tem todo o conhecimento de a verdade, mas ela começa a abandonar as suas verdades para perseguir aqueles que estão pregando a verdade, ela se torna o quê? Não, até a ponto de querer ela não matar. abandonou as verdades, está tendo apostasia dentro da igreja. Mas a igreja não abandonou. Deus tem uma igreja na terra aqui, que é o objeto... Então ele tem duas, a que persegue e a que está sendo perseguida. Entendeu? Não, ele tem uma igreja só. Ele tem uma igreja só, uma mensagem só. Satanás penetrou e ele está agora querendo fazer com que pense que a igreja adventista é Babilônia. Só que não é, porque a irmã White fala, toma cuidado, ela não bebeu do vinho da prostituição de Babilônia. Então se ela não bebeu, ela não é. Tem abominações? Tem. Entendeu? Como instituição espiritualmente está falida, tá, o próprio Cristo fala. Vocês pensam que é rico, é abastado, não tem falta? Mas o que aconteceu? A instituição que Deus levantou lá no tempo dos pioneiros, Satanás começou a estar batendo desde aquele tempo até hoje. Então a gente está vendo duas classes que ela falou que está crescendo dentro da igreja. Entendeu? E o remanescente, ele não é a maioria, ele é a minoria. Mas não vai existir a oitava igreja. Essa é a igreja. Essa é a sétima e última igreja. Entendeu? Jesus falou, ainda que pareça que ela vai cair, ela não cai. Por quê? Porque Deus a irmã White fala, você vai ver como Deus vai usar métodos que Deus vai tomar as rédeas na sua mão. E ele vai endireitar aquilo que precisa ser endireitado. Aí essa sua fala agora, desculpa aí, quando você falar. Minha fala não, isso aqui é o que está escrito na irmã do comedor, não tenho fala nenhuma. Eu só estou lembrando o que está aqui, que eu li e que está escrito. Então não é minha fala. Tá bom, eu estou sabendo. Eu só estou lembrando, irmãos, do que está escrito. Eu sei. Eu sei que não foi você que escreveu, mas você está falando, eu estou falando a sua fala. Não estou discordando. Seu comentário. Minha fala, que eu não sei. Agressividade. Veja bem, quando se fala assim, que está prestes a cair, mas não vai cair, não. Quem disse foi Jesus. Isso. Foi nem você. Vamos lá. Vai. Quando diz que está para cair, mas não cai, não está dizendo instituição física. Não. Marcão, dependendo. Então, Deus ele tem uma igreja. Uma igreja. Quem persegue a igreja, quem que persegue a igreja desde o tempo? É Satanás. Pronto, acabou. Marcão, nós não podemos negar a instituição, presta atenção, a estrutura que Deus levantou, porque hoje está corrompida. Eu não estou negando a estrutura, Lécio. Eu não estou negando. Eu estou falando, quem persegue a igreja? Satanás. Então pronto. Se eu, dentro de uma igreja, faço papel de perseguidor, eu me torno filho de Satanás. Não estou dizendo que a instituição é. Porque a instituição não tem culpa se eu erro, ou se eu adultero, ou se eu faço isso ou aquilo outro. Ela não tem culpa. Quem abusador foram as pessoas, não foi a igreja em si. Isso, então a igreja, ela continua única desde o tempo que foi fundada. Sim, ela continua única. Nos seus dogmas, nos seus preceitos, no seu manual, ela continua única. Mas a liderança entrou, algumas pessoas. Não é todos também. Algumas pessoas entraram o quê? Entraram em apostasia, que nem você falou. Muitas pessoas. Então, eu estou falando com as pessoas, você fala muitas. Mas entrou. Essas pessoas que entraram em apostasias, elas pertencem à igreja de Deus? Não. Não, é isso que eu estou tentando explicar aqui, minha. É nesse sentido, né? Eu não estou falando no seu contexto. As pessoas que se apostam... Aí nós entramos na vertente que eu vou falando assim, Coré não pertencia ao povo de Deus? Pertencia. Mas ele foi morto por quê? Porque desobedeceu. Então, e esses pastores, e essas pessoas aí, não vão também, Deus não tem um dia julgado, porque ele vai julgar essas pessoas. Então, mas essas pessoas que estão perseguindo não apostataram, até então eles são do povo de Deus. Eram o povo de Deus e deixaram que... A questão é ser do povo de Deus, a questão é ser remanescente ou não. O povo de Deus é aquele que está com o nome escrito no livro da vida. Lá é isso, pronto. Não, literalmente é. Literalmente é. Mas quem é a igreja adventista do sétimo dia? Não foi a igreja que Deus levantou? Eu não estou questionando. Alessio, eu não estou questionando a autoridade da igreja adventista.
Você que está levando por essa parte. Ninguém está levando. Eu não estou questionando. Eu estou questionando eu não estou questionando. Dentro do povo de Deus, como nos judeus, tiveram apóstolos. Tiveram. E foram separados. Foram. No tempo de Jesus, tinha os discípulos e tinha Judas? Tinha. No mesmo tempo hoje, tem os discípulos de Cristo e os discípulos de Satanás dentro da própria igreja de Deus? Tem. Eu estou falando que a igreja adventista não é Babilônia? Não é Babilônia, mas não sei o que você está querendo dizer com instituição ou não instituição. Eu estou só querendo explicar o que o irmão perguntou assim. Ele fez uma pergunta: como acreditar numa igreja que persegue os irmãos, não seja Babilônia? Aí a gente está explicando o quê? Que dentro da igreja tem a igreja de Deus, mas tem aqueles que se apostataram da fé. É simplesmente isso. Mas que esse grupo leva o nome de Adventista do sétimo dia também. Isso não dá para separar. Quem vai fazer essa separação? Isso é tranquilo. Então pronto, eu vou sair fora da igreja e vou meter o pau na igreja? Não, eu não faço isso. Pronto, você tem que trabalhar no testemunho do Espírito. Mas ninguém está metendo o pau na igreja. Está falando só sobre essa questão. E eu nem mexo nesse assunto com ninguém. Foi ela que falou, fala aí o texto que você deu porque eu não mexo mesmo. Porque eu sei que dá esse tipo de problema e eu não creio que a igreja adventista, principalmente a parte fiel, é Babilônia jamais. A igreja de Deus não é Babilônia. Mas eu acredito que aqueles que se apostatam da verdade e começam a perseguir aqueles que estão defendendo uma verdade, para mim ele já não é mais povo de Deus, eles estão fazendo obra do diabo. Sim. Então, e nesse fato eles acabam gerando aí o quê? Confusão. Sim. Esses aí se tornaram filhos de Babilônia. Igual os fariseus. Bem lembrado, Guilherme. Jesus, certa vez, algumas pessoas lá, os fariseus da época lá, foram falar com Jesus. Falaram que era filho de Abraão, falaram que Jesus pregava em nome do diabo. Aí Jesus falou assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não me aceitavam. Jesus falando, né? Vocês me aceitavam, né? E aí Jesus falou: não, quando vocês são filhos do diabo, isso sim, vocês estão querendo fazer. Claramente. Vocês não são filhos de Deus, vocês não são de Israel, vocês são filhos do diabo, que estão querendo fazer a vontade dele. Entendeu? Que ele é mentiroso e assassino, né? Homicida desde o princípio. Entendeu? Então, como que nem os irmãos falaram, tanto o Laércio, o Marcão, o irmão, os irmãos que mencionaram, estão tudo correto. A questão é só juntar as peças direitinho no seu. Não, é verdade, está correto, não falaram besteira, não. Não falaram besteira, não. Vai falar a verdade, mas não é verdade. A gente é assim, ó. Vai crescer dois partidos dentro não fala a verdade, não. Tá bem claro. Fica meio confuso, né? Vai crescer dois partidos dentro da igreja. A igreja de Deus e o outro. A instituição foi colocada por Deus. Foi colocada por instituição, certo? A instituição, conforme foi tudo apresentado ali, as crenças fundamentais foram entregues por Deus para a igreja, certo? Então, em cima daquelas crenças ali, enquanto eu seguir aquelas crenças que Deus deu, né, eu estou seguindo a vontade de Deus. A partir do momento que eu me desvio daquilo ali e falo, isso é bobagem, e eu não creio mais nisso, eu estou agora me enquadrando no outro lá, conforme os irmãos mencionaram. Então, independente se eu sou um membro simples de igreja, ou se eu sou um dos líderes do maior destaque da igreja, se eu me desvio dos princípios estabelecidos por Deus ali, que permeou, que até hoje permanece na igreja, se eu me desvio daquilo ali, aí sim eu estou me enquadrando no servo de Satanás. Mas enquanto isso não ocorrer, glória a Deus por isso, e Deus nos dê força para que isso não aconteça, eu sou um filho de Deus candidato ao céu. A questão é que a gente só está dizendo que a igreja não é Babilônia. Não é Babilônia. Não, porque tem seus fiéis lá. Sim. Tem seus fiéis. Tem alguns babilônios lá dentro, perturbando. Não, isso é verdade. Tem alguns babilônios perturbando. Eu vou falar alguns para ser educado, irmão, entendeu? Tem alguns babilônios perturbando. Que nem o saudoso irmão Quintino. Não sei quantos conheceram o irmão Quintino. O irmão Quintino ele falou bem assim: ó filho, ele falou assim: ó filho, a gente lendo o estudo do Apocalipse, fala dos cavalos, né? Falando de comportamento, né? Do modo que a igreja agia, né? Em cada época. Ele falou o seguinte: ó, hoje os 4 cavalos correm soltos dentro da igreja. Ele falava bem assim. Ele falou: tem um cavalo fiel, puro, né? E aí tem os cavalos, né? Cada dia pior, alguns lá no meio ali. Ele falou: os 4 correm solto. Hoje os 4 correm solto. Aí eu fiquei pensando, eu falei: e não é que é verdade?
Os 4 correm solto, porque assim, quando a gente estuda o livro do Apocalipse e ali mostrando a conduta daqueles cavalos ali, o cavalo branco, fala o evangelho puro, pessoa que vive aquilo ali, é isso, é o assim diz o Senhor e pronto. Tem aquela pessoa representada ali pelo evangelho, é a face do evangelho, né? E aí tem o cavalo amarelo, o evangelho morto, né? Eu finjo que sou de Jesus, mas eu vivo de qualquer jeito, né? E aí tem o cavalo vermelho, tem vários tipos, tem várias situações. Ele falou que os 4 cavalos corriam livremente dentro da igreja. Sim. E eu concordei com ele. Depois que eu pensei, nossa, não é verdade? E eu acredito nisso. Então, por isso que às vezes as pessoas às vezes confundem, porque vê algumas coisas. Assim, não estou falando que foi o caso aqui, irmão, né? Os irmãos só trouxeram para nós comentarmos e também para os nossos irmãos que nos assistirem, né? Talvez possa esclarecer algumas dúvidas, né? Então, a igreja não é Babilônia, mas infelizmente tem uns babilônios aí, né? Que está no meio perturbando. Porque verdadeiramente a igreja de Deus é o trigo, né? Sim, é o trigo. Não o joio. Jesus falou assim, à noite veio o diabo e plantou o joio lá. E nós não podemos dizer quem é, né? Mas tem. Esses negócios de perseguição é local. Agora, quando a igreja, vamos supor, não sei se vai acontecer um dia, mas a igreja adventista, a associação geral, começar, ó, persegue e mata aqueles irmãos que creem na verdade presente. Aí, a perseguição vem geral. Mas agora é local. Exclui um aqui, mas em outro local prega a mesma mensagem que nós estamos pregando e ninguém é excluído. Então é coisa local, né? É coisa de pastor ruim, outros pastores que são bons. Não, irmão, tá pregando a verdade, ninguém mexe com os irmãos. Lá na igreja lá em Minas, não vou nem dizer o nome, senão os irmãos vão perseguir. Tem uma central aí que os irmãos pregam a verdade presente, né? É um ancião aí, prega naturalmente para o seu pecado. Pastores, né? Tá vendo aí se levantando, prega e tá com o nome da igreja e coisa. Depende do coisa local, né? Do associação, cada associação. Estados Unidos, essa mensagem aqui, gente, pode pregar à vontade. Pode pregar à vontade, que ninguém é excluído. Jesus é pós, Jesus é depois. Irmão, amém, irmão? Ah, não concordo. Vai ficar com o nome lá. Vai pra igreja, vocês vão pregar. Deixa os dois vão pregar. Confere-se isso mesmo na palavra. Os dois vão pregar. Vai, só fazer um com relação à expressão aí vem o esposo, nós sabemos que isso, qual é o evento que marca essa passagem aqui, não sabemos? Sim. Qual é? Perfeito. E aqui fala, em ligação com essa mensagem foi dado o clamor da meia-noite, ou seja, essa mensagem também foi proclamada lá. Onde você está aí, Gui? Lá onde eu comecei a ler há meia hora atrás. Antes de você, Laércio, ele estava... 53.3. 53.3 a página. 52.3? 53. 53? Que fala aí. Qual evento que marcou ele? Também foi a lei dominical? Isso não. Lá naquela oportunidade. Esse aqui também pode. O aí veio o esposo lá, porque falou assim que a mensagem foi dada lá, naquela época. Tá bom. O esposo vem vindo. Então, nos nossos tempos, isso é simbolizado pelo decreto dominical. Lá, o que simbolizou ou não? Ou foi só realmente a mensagem que começou a ser pregada e lá não se aplicou a nenhum evento específico? Não teve lei dominical. Não, nessa época ainda não teve, não. Não teve, né? Isso aqui o esposo bem-vindo, é a volta de Jesus. Se aplica essa vinda de Jesus que eles acreditavam. Tanto é que o desapontamento foi essa demora do esposo. Mas então, no tempo da irmã Light teve o decreto dominical. Não, mas isso foi bem depois. Foi bem depois. Agora não. Foi bem depois. Acho que ninguém queria no sábado aqui, não. Não, isso aqui ainda não estava a mensagem do sábado ainda forte. Estava mais devagar, era mais a volta de Jesus. Então a profecia que hoje tem uma aplicação, naquela oportunidade não teria a aplicação que tem hoje. Se Jesus voltasse naquela oportunidade. Sim. Não tem a aplicação, só que essa parte aí vem o esposo, né? Se aplica mais a nós hoje. Né? Mas o desapontamento, a demora por o noivo não ter vindo, foi na época deles, foi na época do desapontamento, quando eles tiveram esse desapontamento, que aí houve a demora, né? E todos dormiram desse tempo para cá, o período dessa sonolência. O alto clamor foi porque a mensagem da volta de Jesus foi um alto clamor no mundo inteiro. Mateus 25, entendeu? O esposo vem vindo. Tem dupla aplicação. Entendeu? O esposo vem vindo. Você leu a parábola de Jesus, ela fala que aplicou em 1894 e vai aplicar. Isso está no final do livro, no final do capítulo 29, parábola de Jesus, e no capítulo 18, se eu não me engano, ou é...
ou é 21 do grande conflito. Então a gente viu aqui, foi um entusiasmo tremendo, né? Os historiadores falam que era 50 mil mileritas, sobrou 50 pessoas. Pensa no entusiasmo, Jesus vai voltar, muita gente, você vai ler aquele livro, Pastor Herbert Douglas, Mensageiro do Senhor, fala ali que foi tremendo, gente vendeu casa, vendeu tudo, e quando Jesus voltou, eles voltaram tudo para trás, rapaz, olha que besteira, vamos voltar para nossas vidas. Então aquele entusiasmo, né? E a gente fazendo uma aplicação para hoje, um entusiasmo. Gente, o Coronga lá, tá, nossa, tá terrível o mundo. Vamos pro campo, se a gente estivesse no campo, mas logo vai fazer assim, ó, tá assim, ó. Vai fazer assim a onda, e muitos que estão no entusiasmo vão falar, tá louco, ainda bem, vou botar minhas atividades, como nada tivesse acontecido. Então essas crises é boa para ver quem está no entusiasmo. Quem está atento. Entusiasta, sabe? Entusiasta. Olha, não é mesmo, tá acontecendo, eu vou assistir o pastor Samuel Ramos, vou assistir aquele, o Walter Veit. Nossa, vai acontecer mesmo. É 2021, 2027, 2027, 2031. Olha, se acabando com tudo. Mas passa essas datas, as pessoas, ó. Ai, ufa. Ainda bem que não. Por era medo. Não, eles falam assim. A maioria é medo, ó, de 50 mil ficar 50 pessoas, gente, é 0,1%. Alexandre, fala a mesma coisa que falaram aqui na época da Dynamite. Eu nunca criei naquele fanático. Isso, eu nunca criei naquele fanático. Mas cria. Mas na hora do desespero, isso conta com a verdade mesmo. Gente, tem pessoas que nunca falam de Samuel Ramos, não sei o que, manda videozinho pra mim. Ô Samuel Ramos! Aí as pessoas pensam que eu assisto Samuel Ramos. Olha, não, Samuel Ramos. Eu não assisto Samuel Ramos. Olha, não assisto. Pensa que todo mundo está entusiasta com a mensagem. Gente, ele está pregando aqui, Jesus vai voltar, que lindo. Tá bom, não, mas eu não gosto muito da China. Pronto, aí acaba rapidinho o fogo. É um entusiasmo, né? Tá todo mundo assistindo, é a grande maioria, como tem aqui, ó. A grande maioria estava, falando da grande multidão. Multidão. E essa mensagem que estão pregando em 2027 a 31, o pastor da Novo Tempo já pegou há muitos anos. Jonathan? Isso, ele pregou aqui até em Campo Limpo. Eu tenho um livro dele. Eu também tenho um livro dele. Eu tenho um livro dele, ele pregou em Campo Limpo, acho que foi uns 8 anos atrás. Ele pregava essa mandaram ele embora, né, por causa dessas mensagens. Né? Foi lá pra África, né? Foi pra África primeiro. Mensagem o que é? 2000 o quê? É, os 6 mil anos, a mamãe fala várias vezes. 7 milênios, né? 7 milênios, passamos 6 mil anos. Aí eles falam que ou é quando Jesus apareceu, né, que é os 6 mil anos, ou na morte de Jesus. Então, 2027 a 2031, pode ser que Jesus volte nessa data. De 2027 a 2031. Para cair com o pai, é o 7º milênio. Vai cair com o jubileu. 27 em relação ao batismo dele, que foi no 27, né? Alguns falam que é o 31, que é a morte. Ali completou 6 mil anos. Sim. Esse livro se passou, ela fala, nesse livro ele fala, tem 2007 e 2031. E ele fala que lá nos Estados Unidos é estourada essa mensagem aí. Um monte de gente prega. Não tem mais data de tempo, ué? Pode ser isso aí. Não, mas eu vou falar, não estou pondo data, não. É em 2007 e 2031. Tem um monte de gente aí. Não, doutor Valdir, a gente não está pondo data. É 2007, jogou lá. Eu vou voltar então. Vai voltar entre hoje e daqui até 2200. A questão é, fique atento. Porque a pessoa pode morrer. E também tem aquela coisa que Jesus fala que por amor ao seu povo abreviaria, né? Tem também. Senão ninguém iria resistir. Isso. Então, você anda 2007. Vai ficar muito cuidado. O povo gosta desse negócio aí de barulho, esse barulho aí. Jogar aquela profecia de Daniel 12, 1335 dias lá na frente. Ai, que lindo. É entusiasta, isso aí, né? De datas, coisas maravilhosas. 1844 aqui, 50 mil, sobrou 50 pessoas. Você sabe, Alexandre, que aí 50 pessoas no celeiro chorando lá. O Senhor conta do que ela tinha, né? Contato ali perto dela, né? Nos Estados Unidos ali. Só que esse negócio pegou no mundo todo, né? Esse negócio pegou no mundo todo, né? No grande conflito fala até que na América do Sul, na época, né, alguns que eram padres, né, alguns padres também começaram a pregar esse tipo de mensagem. Essa mensagem não foi somente nos Estados Unidos, isso aí alcançou todo mundo civilizado da época, né, se é que pode usar esse termo, né, civilizado da época. Então isso chamou muita atenção de muita gente na Europa, América do Sul, África, ali perto da Ásia, né. Então assim, foi uma coisa que impactou
impactou as pessoas, né? Então por isso que esse negócio fica registrado, fica gravado, não sai da história, né? O medo é uma coisa preocupante, né? A pessoa tomar decisão por causa de medo. E fora, Alexandre... E o medo... E tem muita gente falando assim, irmão, vou comprar alguma coisa no campo pra fugir. Olha o medo. Quer fugir, fica totalmente imune a... Montar uma torre porque ela só olhando pra cá. Só olhar pra cima. E é um egoísmo também, porque vai cair um alto clamor antes e o povo vai ter que pregar. E muitos vão morrer. Pode até morar no campo, mas ela vai pregar na Praça da Serra e morrer lá. Ups, o papai já vai pegar lá os padres, você fica aqui, você não vai embora não. Na frente da igreja. Não vai morrer. Agora quem ficar lá, eu não vou nem pregar, o Espírito Santo já vai cair fora. Porque o medo não tem parte com Deus. Ele vai devolver a moeda. Ele vai devolver a moeda, né? Tá aqui a moeda que o Senhor me deu. Ou seja, a pessoa pode estar no campo e vai morrer. Porque tá com, a motivação foi por medo. E não por obediência. Foi por medo. É o que os irmãos estão falando aqui. Muitas pessoas vão correr nas florestas com os irmãos. Irmão, vamos para as cavernas. Ele vai receber as pragas no meio do caminho. Que é aquele entusiasmo, né? Tem todo mundo, tem desbravador, tem coisa boa, irmão, nós vamos junto e o irmão vai ficar para trás, fica para trás. Tem desbravador? Aí que gente correndo até com os lenços na mão e vamos embora e vai ficar para trás, porque é pregado a intenção, esse tipo de coisa, né? É pregado esse tipo de coisa, né? Colocado isso na... É quase como se fosse uma coisa mística, né? Mística na mente das pessoas, né? Não quando acontecer, quando chegar... Olha a conversa quando eu vi quando eu era garoto na igreja. Tinha 20 anos de idade, 21. Eu não vejo a hora quando vinha a chuva serôdia, e aí Deus vai nos dar poder, né? Deus vai nos transformar, e aí a gente vai pregar. Eu falei, oxe, então quem tem que esperar a chuva serôdia primeiro, para depois começar a pregar. Eu falei, mas não está fazendo sentido esse negócio. Então como é que... Então por que as pessoas estão pregando? Por que está vindo gente para a igreja então? Se tem que esperar a chuva serôdia? Eu ficava pensando, sabe? Aí eu não falava muito, né? Porque quando você é novinho na igreja, você pensa, nossa, a pessoa sabe mais que eu. Né? Aí você fica quieto, né? Só que depois quando você começa a ler, isso dá pra não ter nada a ver isso daqui. Né? Esperar cair a chuva serôdia, para você sair pregando, para você fazer a sua obra, a chuva serôdia, só potencializa mais o trabalho que você já faz. Entendeu? Para concluir aquilo ali, não é para começar do zero, não. Você sempre foi um covarde, você nunca fez nada, você nunca tentou fazer nada. Do nada vai te transformar o seu caráter. É como se a chuva serôdia fosse transformar o seu caráter. Fosse transformar, você não fazia nada, você não se preocupava com as pessoas, mas você está dentro da igreja. Aí veio lá, que nem Jesus veio, você hoje, o Espírito Santo veio que nem a fada madrinha, conto de fada com a varinha mágica lá, toca e você é transformado e você sai pregando. Você nunca fez, agora você vai fazer? Tem coisa errada aí, né? Então... A chuva serôdia vai ser aquela gasolina lá que você põe o normal e põe uma gasolina poderosa. Só mais isso, né? Dá um turbo maior no motor. Bum! Você já estava fazendo, agora você vai ganhar... A gasolina pura, que a do Brasil é com 40 por hora, você vai andar 300 agora. A do Brasil só isso. Quem tá andando 40 por hora. Agora quem tá parado, você põe gasolina, como é que parado vai andar? Nem ligou o motor, ferrujou o motor. Não vai dar nada no motor. Não vai dar nada. Agora quem tá 40 por hora e com turbo, é o nitro, né? 300. Vamos ler outro capítulo que é curto e bonito, hein? Primeira visão da Tem um texto aqui. Tem um texto aí? Esse aqui vai dar o que falar, 144 mil. A vida tem que ir embora, você 5 horas vai embora. Por isso é que é tardar. Não, rapaz. Eu vou, mas eu vou. 57.2. O outro lado. Qual que é? 57.2? 57.2. Depois da referência, 2 Pedro 3.4. Encontramos? Não, mas aqui. Vai no mesmo. Nesse. Esse é o parágrafo. Depois da referência de 2 Pedro. Qual que é a página? 57.2. 2 Pedro 3.4. Tá. Mas aqueles que tinham esperado a vinda do Senhor não estavam sem consolação. Haviam obtido valioso conhecimento da pesquisa da palavra. O plano da salvação estava mais claro em sua compreensão. Cada dia descobriam novas belezas nas páginas sagradas e uma maravilhosa harmonia através delas, todas um texto explicando outro, e não havendo nenhuma palavra empregada em vão. Então isso aqui é outra parte da moeda, né? Outro lado da moeda. Para que serviu aquela decepção toda, né? Experiência. Exatamente. Então a profecia do livrinho doce na boca e amargo no estômago lá de João
ela trouxe crescimento espiritual para o povo de Deus que viria a ser igreja adventista, né? Eles, através dessa experiência, conseguiram ter uma comunhão mais efetiva com Deus. Talvez se não fosse isso, eles também, de repente, poderiam ter seguido outro caminho. Mas aqui fala que aqueles que verdadeiramente queriam e buscavam, não ficaram sem consolação após a decepção. Isso aqui é um alívio, né? Mostrando que Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo nas provações, Ele quer nos ensinar algo. Isso aqui é uma lição muito valiosa. Inclusive, vem batendo nessa tecla alguns comentários que eu venho fazendo aqui no grupo. E é difícil a gente poder ligar as duas coisas, né? Dificuldades com o agir de Deus. E aqui Deus fez novamente, através de uma decepção muito grande. E aqui ela fala embaixo que o desapontamento, ele não foi maior que o dos discípulos na oportunidade, né? Quando Cristo ele morreu. Acho que foi uma grande decepção. E que através disso, eles conseguiram um conhecimento ainda maior. É porque tinha ainda uma mensagem a ser pregada. A gente vê que se tornou amargo, doce um pouco amargo no estômago, foi a decepção. Mas ainda eles entenderam que tinha uma mensagem a ser pregada ainda. As 3 mensagens angélicas foi dada para a igreja pregar a muitos povos, nações, línguas ainda. Entendeu? Aí vem a organização da igreja, mais para frente. 1863, né? Se não me engano. 63. Como instituição. Né? Como instituição, né? Na verdade, eu já tinha levantado antes a igreja. Sim, sim. Eu já veio depois, né? De 1844. Organizada foi sim. Como uma instituição conhecida, né? Com um nome. Aí sim, a igreja adventista é a placa de igreja, né? Foi em 1863. O nome foi Deus que escolheu. Mas porque a igreja está existindo depois da decepção, né? Os que ficaram, né? Começaram a se reunir, né? Aí vem Os que o inimigo tem nome errado, assim, não tá mudando os nomes às vezes. Tem algumas placas fala assim, ó, igreja da TV tal. Que quer tirar aquele nome aqui de 7º dia porque causa vergonha. A morte fala causa vergonha no mundo. Não sei o que. Então, o inimigo, opa, vamos tirar esse nome. Aí a igreja Bom Tempo, você sabe o que é. Muda nos nomes. Alguma coisa com semente. Isso. Pra tirar aquele Adventista de 7º dia, aquele tirar. O nome da igreja. Porque os povos vão tudo na zona cerealista. É porque o nome da igreja ali, né? O nome da igreja é uma repreensão. Só o nome já é uma repreensão. O nome da igreja, Adventista 7º dia, já é uma repreensão aos outros. Quando a pessoa pensa, nossa, são adventistas. Eles criam a volta de Jesus no 7º dia, por quê? Porque eles são moradores do sábado. Repreendeu. Olha, eles creem na volta de Jesus, mas eles não criam, os outros lá não criam, né? Eles creem no sábado bíblico. O sábado está lá, mas não é só dos judeus. Aí a pessoa começa a ver e fala, não, realmente é para todo homem e mulher, né? Cumprir esse mandamento. Já é uma pregação. Já é uma pregação. É uma pregação. E a igreja se tornou organizada aí para levantar o quê? Se tornar reparador de brecha. Sim. Né? Aquelas verdades foi deitado por terra pela ponta pequena. Como instituição, a igreja então tinha que levantar. Satanás está batendo na igreja desde esse tempo aí, tentando tirar a identidade da igreja. Tirar do objetivo. Tirar e se infiltrar dentro e tudo e tal, desde aquele tempo pra cá. Mas esse aí era o velho tempo, agora tem a novo tempo. Mas acabamos de falar. Quando a pessoa coloca essa igreja disso, a igreja daquilo outro, ou outros nomes aí que acabamos de falar, nós estamos desviando do verdadeiro objetivo do nome da igreja. Certo? O nome da igreja, só o nome da igreja já é uma repreensão ao mundo. Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Foi Deus que escolheu. A Senhor fala que foi Deus que colocou. Vai colocar esse nome. Entendeu? Não foi eu dormi e aí, olha que nome bonito, vou colocar. Não foi sorteado, né? Não foi sorteado. A maioria ganha. Não foi o nome, não. Foi Deus que deu. Então, esse nome foi Deus que deu, por causa do advento e por causa do sábado. Como instituição hoje, a igreja está falida. Mas a igreja de Deus espiritual continua ainda sendo objeto de Deus. Vai continuar dando. Amém, louvado seja. Vamos lá, outro cabelo. Outro cabelo é 3, 4 páginas. Querendo, né? Não, querendo que eu já ia fazer uma polemicazinha. Calma, depois se vocês não se entenderem alguma coisa, vocês batem um papo aí. Sem problema,